Eu te entendo, você que é tímida e muitas vezes acaba perdendo as oportunidades da sua vida pela sua timidez. Eu decidi fazer esse vídeo porque hoje em dia, no mundo que a gente tá, numa sociedade meio machista, onde várias mulheres, né, precisam trabalhar para suprir a casa. Essa fase, né, de a mulher também sair para trabalhar, se tornar a pessoa que provê o lar, muitas das vezes, né, que ajuda a pagar as contas da casa. Às vezes a mulher acaba perdendo a parte feminina dela, né? Eu já me senti assim, como tivesse a minha parte feminina indo embora. Muitas vezes a gente tá ali, né, na operação, trabalhando. Talvez você, mulher que convive com muito homem, né, no trabalho ou no seu dia a dia, você acaba ficando aquele jeitão mais grosseiro, sabe? Só que a gente precisa entender que nós mulheres temos que ser mulheres, porque o Senhor criou nós para sermos mulheres. E a gente não pode perder nossa feminilidade por conta disso. Não tô dizendo que você precisa se afastar dessas pessoas, mudar de serviço ou não trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a parte feminina da mulher, ela importa. E pra você que é tímida, eu acho que, não sei se eu posso dizer pra você, amiga, que eu fui tímida ou que eu sou tímida. Eu sou um pouco tímida. Mas assim, quando eu tô com muita gente assim perto de mim, quando eu tô numa plateia ou tenho que apresentar alguma coisa no trabalho da faculdade, na escola, eu já tive que apresentar trabalhos, né? E eu sentia dificuldade no ensino médio, quando eu fazia magistério, eu tive dificuldade, sabe? Que muitas vezes a timidez, ela acaba bloqueando a gente, a timidez, ela bloqueia a gente pra não evoluir, né? Muitas vezes você se retrai, e se você tem esse problema, você vai entender o que eu tô falando, e muitas vezes você não consegue nem falar aqui na câmera. Eu sou tímida de uma forma assim, eu era pior, né? Mas eu me desenvolvi muito. Vamos supor, eu saí na rua gravando. Nossa, eu odeio, porque eu tenho muita timidez gravar na frente dos outros. Agora, gravar assim em casa, tipo, no escritório, no lugarzinho de boa pra você gravar, eu não tenho problema com isso. Mas tem gente que, mesmo aqui, ó, cara a cara, com a câmera, mesmo assim tem dificuldade de falar. Só que pra mim é diferente. Pra mim, a minha dificuldade é no meio das pessoas. Eu sou um pouco tímida assim no meio das pessoas, no pessoal, de gravar algo na rua e alguém passar e olhar. Só que eu tenho enfrentado isso, né? Porque eu não deixo nada me abalar. Eu, mesmo com vergonha, mesmo com timidez, eu vou ali, gravo e tô nem aí pro que os outros estão falando. Mas eu tenho timidez. Mas o que eu faço? Eu deixo ela de lado. Se eu preciso gravar, se eu preciso fazer alguma coisa. Eu já tive momentos que eu tive que chegar em pessoas de alto nível para oferecer o meu trabalho. Então eu tive que perder essa timidez para falar com essas pessoas. Mas não é fácil, eu sei que não é fácil do seu lado. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês para dar algumas técnicas, algumas dicas, né, pra te ajudar a não perder o seu lado feminino, pra você também conseguir lidar com essa sua timidez, porque eu sei que não é fácil, mas talvez essa timidez, ela vai melhorando aos poucos, né, ou talvez nunca vai sair daí, assim comigo, às vezes tem essa timidez, mas eu tenho que manobrar ela, eu tenho que deixá-la de lado e fazer o que tem que ser feito. O intuito desse vídeo é que você consiga cumprir seus objetivos, correr atrás dos seus objetivos, realizar os seus sonhos, mesmo se você for tímida, porque eu quero te ajudar de um jeito mais leve, natural, sabe? Sem precisar mudar quem de fato você é, porque não é isso que é legal, né? Tem gente que liga às vezes a câmera e muda até o jeito que ela é na vida real, muda a forma que ela fala como se fosse um personagem diferente. E não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você seja você, com o seu lado feminino, e que a timidez não atrapalhe você na hora de você realizar os seus sonhos, de correr atrás dos seus objetivos. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. E antes de tudo, você precisa entender que ser feminina não tem nada a ver com você ser extrovertida, você ser perfeita. Não tem nada a ver, amiga. Ó, eu anotei aqui pra mostrar, falar pra vocês que
A feminilidade está nos detalhes, na forma como você fala, se comporta e se posiciona. Aí você fala assim, ah, Stephanie, mas é a timidez. A timidez não é um defeito. E quando bem usado, ela pode se tornar um dos seus diferenciais, essa timidez. Mas, como eu falei, você precisa manobrar essa timidez. Vamos para uma das dificuldades, né, que a gente encontra, tanto quando uma pessoa é muito tímida, muitas das vezes é na comunicação. Na comunicação, utilize a forma de se comunicar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, mais calma. Eu sei que quem muitas vezes é tímido tem tanto medo que se depara na hora de fazer alguma coisa, acaba acelerando o coração, ficando morrendo de medo e acaba falando coisas que não deve falar e se atrapalha. Só que assim, você precisa respirar fundo e você vai lidando com isso aos poucos. Você, como um ser humano, você vai tem que se comunicar todos os dias. Então, a partir de hoje, você vai entender que, a próxima vez que eu for me comunicar, eu vou ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, vou falar de forma mais calma, sem pressa, né? Organizando as palavras, sem precisar da necessidade de responder tudo muito rápido, né? Com aquela ansiedade que muitas vezes acaba se atropelando tudo para se comunicar. E uma mulher que ela é feminina, assim, tem um lado feminino, naturalmente ela chama a atenção dela, sabe? Por onde ela passa. Consegue entender que essa parte feminina da mulher e com a timidez ou sem timidez é algo que importa, é algo que te diferencia. Vamos falar agora sobre presença e linguagem corporal. Então, tudo comunica na gente. Aqui é a forma que eu tô falando com vocês, isso aqui comunica. E aí, a comunicação não é só pela voz, é visual também. Então, muitas vezes tem aquela pessoa que ela é feia, não é tão bonita aparentemente, mas pelo posicionar dela, pela forma de ela conversar, pela forma da postura dela ser uma postura certa, pequenos gestos, e tudo isso comunica muito antes de você abrir a boca. Então, a nossa comunicação visual, ela também importa, e isso muitas vezes diferencia uma pessoa da outra. Porque eu já vi pessoas feias, feia mesmo, que, poxa, consegue se portar, uma mulher assim, por mais que ela não seja tão linda, maravilhosa, ela manda mensagem, né, conversa, dialoga, e conversa, gesticula, né, e consegue se expressar de uma forma tão natural e delicada, feminina, que muda, tipo, a beleza dela, incorpora aquilo, faz parte dela, então torna ela mais atraente, torna ela mais bonita. Quando a pessoa não é tão bonita, né, fisicamente, e ela tem timidez, aí já é mais complicado. Por isso que eu quero que você entenda que a timidez não é um defeito, mas você precisa lidar com ela para que isso não atrapalhe na hora de você se comunicar. Então entenda que uma mulher, para ela ficar muito atraente, se você ajustar essas coisinhas, né, de linguagem corporal, vai se tornar completamente diferente, vai ser a favor de você quando você tiver que se comunicar, se portar na frente de outras pessoas. E uma mulher mais feminina, ela atrai mais olhares, tá? Ela atrai mais olhares, não tem como evitar. Inclusive de outras mulheres, né? Porque mulher sempre vai prestar atenção em outra mulher, não adianta você falar que não. E homem sempre, com certeza, né? Agora a gente vai falar sobre autoestima feminina. E isso, eu tenho uma coisa pra dizer pra você, que você nunca vai se sentir feminina o suficiente se você ficar tentando se encaixar no padrão de outras pessoas. Eu acho assim que cada pessoa tem a sua identidade, né? Cada pessoa tem o seu jeitinho, cada pessoa tem o seu significado, o modo de se portar, e cada uma tem a sua essência, mas que dentro dela tem seu lado feminino, que muda tudo. Porque, não sei se vocês já perceberam, por mais que tenha mulheres que são casadas com homens, que gostam de homens, e tem um lado muito machista, perde a feminidade, assim, parece que perde a sua essência, sabe? E é isso que eu tô dizendo pra você, que
ter o seu lado da mulher machista é legal às vezes, né? Brincar e tal. Só que a gente, quando tem o seu lado interior, o seu lado feminino, as coisas mudam, né? Porque é o que de fato faz tornar a gente mais bonita. E a sua força está em se entender o que você já tem ao seu favor. Quando você consegue se valorizar de verdade, as pessoas vão te dar mais valor. Por isso que eu sempre falo, tem uma palavra na Bíblia que diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Mas se a gente não amar nós mesmos por primeiro, como é que a gente vai amar os outros? E como é que você quer ser respeitada, que você quer ser amada, valorizada, se você não se dá o valor? Então a gente primeiro tem que se dar o valor. Se valorize de verdade, porque as pessoas percebem isso, sabe? As pessoas percebem quando você tem amor próprio, quando você cuida de si, quando você é independente, quando você tem o seu lado feminino. Essa parte de se valorizar realmente é importante. Agora vamos para o lado da energia feminina. Sabe, eu acho que essa energia feminina, assim, pra mim, eu tenho, mas eu preciso melhorar. Você querer controlar tudo o tempo todo. E eu acho que eu sou um pouco assim. Só que eu tenho melhorado. O grande fato por trás desse vídeo é a gente melhorar todos os dias, cada dia um pouquinho. E eu sei que eu tenho melhorado porque teve uma época da minha vida que eu perdi a minha feminilidade, eu perdi a linguagem corporal, eu perdi muitas coisas e realmente, gente, quando a gente, tudo isso aqui que eu tô falando pra você nesse vídeo, a gente acaba se deixando de lado, é a nossa autoestima, é o nosso autocuidado, é nós como mulheres, nós precisamos ter essência de mulher na sociedade. A gente precisa mostrar de verdade quem a gente é, ser quem nós somos. E eu sempre fui muito forte posicionalmente, mas eu tive momentos difíceis na minha vida, né? Como eu lidei com a depressão, com a ansiedade, foi muito difícil. Então a parte feminina, assim, me acabou desandando um pouco, mas depois eu tive a consciência e entendi que sim, é um lado importante de nós mulheres e precisa ser cuidada, precisa ser regada todos os dias, como uma plantinha, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra você, amiga. Os homens gostam de quando a gente é mais feminina, você sabia? E aí deve ser muito broxe para um homem ficar do lado de uma mulher que é muito machista, entende? Os homens gostam da nossa feminilidade, os homens gostam da nosso jeito de ser atraente. Então, o que eu tô falando aqui pra você, se você puder melhorar, com certeza vai ajudar no seu casamento, vai ajudar nos seus relacionamentos, vai ajudar em tudo, né? Na sua convivência, nos seus objetivos, para alcançar os seus sonhos, realizar os seus sonhos, porque se você é mulher, Deus te criou mulher, Deus te fez mulher. Então você precisa ter o seu lado feminino. Esse negócio de querer controlar tudo, né? Porque aqui em casa, é que assim, eu cresci com meu pai sempre trabalhando muito. E a minha mãe cuidava da gente e tal, estudava, e eu via muito ele trabalhar, e eu comecei a trabalhar desde cedo, então pra mim isso tá no meu sangue, assim, de empreendedora, sabe? Eu trabalhei muito, por muito tempo, e teve muitas vezes que eu perdia a parte feminina de mim, assim, sabe? Da minha identidade mesmo, por conta que a vida ia me levando, e eu, conforme fui vivendo, fui perdendo essa parte feminina. Não é legal que a gente fique assim, querendo controlar tudo. Entenda que a mulher, ela tem o seu papel de mulher e o homem tem o seu papel de homem. E a gente precisa se colocar no nosso lugar. Porque, como eu já falei, o homem gosta do nosso lado feminino, amiga. E agora eu vou pra uma outra parte, que é assim: pare de tentar ser perfeita. Ai, eu acho que eu sempre falo isso aqui, né? A gente tem que parar com esse negócio de querer ser perfeita. Porque, olha, eu vou falar pra você, nem Jesus agradou todo mundo. Quem dirá eu, quem dirá você. Então, a gente fica lá, eu vou ser perfeita. Aí você vai lá, tenta ser perfeita, aí você fica mais distante cada vez de você ser uma pessoa real, sabe? Porque uma pessoa real aqui, ó, por trás dessa câmera aqui, ó, eu também tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho defeitos, e eu sou imperfeita. Mas eu tô em busca de constantes melhorias todos os dias. E é isso que você tem que entender. Que você não vai ser perfeita, que você não vai agradar todo mundo.
e que você precisa ir em busca de todo dia de melhorias na sua vida. E o que realmente atrai é a autenticidade, seja quem você é. Seja quem você é, com leveza, ser única. Só tem uma de você, do jeito que você é você. Então, a autenticidade hoje em dia tá difícil, porque as pessoas elas querem ser quem elas não são, querem copiar uma versão da internet, querem copiar a vida do fulano, querem copiar a vida do ciclano, e elas perdem a essência delas, elas perdem ser a mulher que elas deveriam ser, tendo autenticidade, sendo elas mesmas. Então, quando você começa a buscar tanta perfeição e você começa a querer viver uma vida que não é sua, ser uma pessoa que não é você, você acaba perdendo a sua autenticidade. Então você precisa sim ter a sua autenticidade, você precisa ser quem é você de verdade, porque você é única e a sua essência é você, entende? A próxima parte é: use a timidez ao seu favor. Gente, ser tímido não é um defeito, ser tímida não é um defeito. Só que você precisa utilizar ela da forma correta, que nem eu falei. Não deixe que a timidez venha te barrar de alcançar os seus objetivos, de fazer o que você tem que fazer. É mais difícil? Porque pra mim é difícil ter que sair na rua, às vezes gravar e falar com a câmera, às vezes eu tô sozinha, falando com a câmera que nem uma louca. As pessoas acham que eu tô, sei lá, mas hoje em dia, no meio da internet, a pessoa já entende, né? Essa daí deve estar gravando pra rede social, deve estar gravando vídeo por aí, ou deve estar falando com alguém online. Mas pra mim é difícil colocar na minha cabeça, assim, tipo, às vezes eu tenho que gravar na frente dos outros. Mas não, a minha timidez não vai me impedir de eu gravar o negócio que eu tenho que gravar na frente dos outros se eu tiver que gravar, entende? É difícil, porque às vezes eu engulo isso com farinha, mas é necessário. Você precisa administrar a sua timidez e vai dar certo. Fica tranquila, amiga, que vai dar certo. Administra a sua timidez, vai com a sua timidez, vai todos os dias treinando ela, treinando a sua timidez para que você comece a administrar a timidez ao seu favor, sabe? Porque eu acho muito legal, tipo assim, a essência das pessoas que são tímidas às vezes é atraente para algumas outras pessoas. Então, você ser quem você é, como a gente já falou na autenticidade, talvez a timidez faça parte de você, mas não deixe que a timidez possa roubar os seus sonhos. Faça ela trabalhar por você. E afinal, gente, ser mais feminina não é você ser outra pessoa, mas é sobre revelar uma versão de você que talvez nunca você revelou ou que você ainda nem explorou. Comece com pequenos detalhes. Quando você perceber, tudo vai mudar. Tudo vai mudar a forma que as pessoas te veem e, inclusive, a forma que você mesmo se vê. Amiga, eu tenho um treinamento que se chama Mulher Imparável. E eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse. Lá a gente fala sobre técnicas para te ajudar para ser uma pessoa mais produtiva, técnicas para te ajudar a se organizar da melhor maneira. O primeiro lote já foi liberado, tá por R$19,90. Eu não sei se ainda tá no primeiro lote, tem que dar uma olhadinha. Me chamam no WhatsApp que eu vou deixar o link na descrição aqui pra você entrar em contato comigo. Mas não sei que momento você vai ver esse vídeo, mas se você quiser adquirir um treinamento, mentoria, tá aqui na descrição o link no meu WhatsApp pra você falar diretamente comigo e adquirir o seu método Mulher Imparável, que eu fiz especialmente pra você, mulher. Lá também tem mentoria, consultoria, tudo por esse preço de R$19,90, que eu vou te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque assim eu entendo, né, que você tá gostando dos meus conteúdos, eu posso vir aqui gravar mais conteúdo pra você. E se inscreve no canal também, viu, se você não é inscrita, porque tem muito vídeo bom pra sair. E agora, amiga, não vai embora não, calma aí. Corre assistir esse vídeo aqui ou esse vídeo aqui.